Bom, galera, obviamente, tipo, houveram também as revoltas, né? E como é que surgiu isso, né? Como veio? Todas as mudanças, elas contribuíram para fortalecer as leis locais, que passaram a viver em um ambiente culturalmente mais dinâmico, no qual as ideias circulavam com mais rapidez, né? Os setores mais pobres, no entanto, não foram beneficiados por essas transformações. Somado a isso, para financiar as inovações e reformas, por exemplo, no Brasil, o governo ampliou a cobrança de impostos, provocando o empobrecimento de vastos setores da sociedade brasileira. Além dos preços da falta de empregos, também aumentavam a insatisfação social, né? Em Pernambuco, em 1917, a população chegou a pegar em armas em protesto contra o domínio português e em defesa de um país republicano. As ideias iluministas influenciaram fortemente revoltosos, os quais redigiram um esboço de constituição que garantia igualdade de direitos, liberdade de imprensa e transição religiosa. E, no entanto, o movimento enfraqueceu, pois havia um grupo de manifestantes contrários à escravidão, o que os fez abandonar a revolta. Esse movimento se conhecido como Insurreição Pernambucana, teve lideranças presas e condenadas à morte, entre elas um fato conhecido como Frei Caneca. Então, houveram revoltas, houveram questionamentos a isso, tá? Porque realmente as elites favoreceram muito no período, certo? Mas quem era da população mais humilde, mais pobre, ela não tinha como sobrevivência, não tinha ainda tipo como fazer, e o imposto aumentava, a questão de vida piorava e tal, certo? E a insurreição pernambucana foi um desses movimentos, certo? Outro movimento importante foi a chamada Revolução do Porto. Com a morte da rainha Dona Maria I, o Dom João ele foi coroado rei de Portugal, assumindo o título de Dom João VI. Logo, o novo rei passou a receber uma peça maior ainda perto da área de Lisboa, mas o monarca insistiu para a América. Nesse período, grupos surgiram em Portugal defendendo o fim do absolutismo e elegendo a de Portugal é uma monarquia constitucional, né? Pensando naquela parada de déspota esclarecida e tal. Iniciada a cidade do Porto, o movimento cresceu e ganhou adeptos juntos a várias da cidade e rapidamente se espalhou por cidades portuguesas. E além de reivindicarem a elaboração da Constituição, os revoltosos exigiam o retorno imediato de Dom João VI a Portugal, né? E os ares liberais eles se espalharam e no Brasil, né? Os vídeos do dupla Constituição trazem a esperança de que o fim do absolutismo poderia proporcionar maior autonomia política para o Reino Unido. Em Salvador, chegou-se a criar um junto governativo que jurou fidelidade às cortes constitucionais de Lisboa por meio da campanha de disciplina barata regional à Senhora da Liberdade. E as pressões sobre o Dom João VI avolumavam-se, levando a propor o envio do Dom Pedro ao Portugal por via escritas portuguesas, atendendo a uma sugestão do seu conselheiro Thomas da Vila de Nova Portugal, e junto a Dom de Vila Nova Portugal. Então, Dom Pedro seria enviado uma missão de 20 brasileiros para expressar seu interesse, né? Em 1921, uma guarnição militar, comandada pelo brigadeiro Francisco Joaquim Carretti, insurgiu-se, exigindo o juramento da Reconstituição. E nas pressões, o Dom João optou pelo retorno da família real a Portugal. Em 26 de abril de 1921, Dom João VI, ainda no Brasil, decretou a realização das eleições para escolher 50 deputados brasileiros que deveriam representar os direitos do Reino Unido no Brasil. Eleitos entre os membros da aristocracia brasileira, das elites, os deputados pretendiam defender as autonomias constitucionais do governo joanino. Antes de ir embora, dizem que ele optou por deixar seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil, declarando a ele: Pedro, se vai separar antes que seja para ti, que é meu filho, e a gente respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Em caráter quase permanentório, o João Dom percebeu que a independência do Brasil seria quase inevitável, já que mesmo a África brasileira, comerciantes, não aceitariam a reconstrução do Brasil dos 20 pontos portugueses. A gente vai ver na aula que vem como esse processo vai continuar, né? Mas para agora eu quero que vocês entendam isso, tipo, em Portugal, a insatisfação, tipo, o grande luta pela Constituição e pela monarquia constitucional acabou fazendo com que o Dom Pedro, o Dom João, retornasse com sua família para Portugal, né? E um desses, que a gente vai ver na aula que vem, né, que uma das vontades dessa revolução e uma das vontades das elites portuguesas é que o Brasil retornasse à cruz das colônias. Só que quando você acontece uma parada parecida com a Revolução Francesa, né? Assim, quando você tem um gosto pela liberdade, tá? Quando as coisas mudam, quando as coisas se abrem e tal, quando você tem mais direitos e tudo, é praticamente impossível voltar atrás, sabe? Por mais que você tente, por mais que tenha, sei lá, dominação, ditaduras e tal, não tem como voltar atrás, sabe? Não tinha como voltar atrás no processo de abertura e independência do Brasil nesse momento, sabe? Os elites portugueses, as elites brasileiras e tal, queriam essa liberdade, queriam ter mais direito, ter mais autonomia, certo? E o retorno da família real para Portugal, a partir do Revolução do Porto e da vontade de ter uma Constituição,
ela vai acabar acelerando isso, certo? Também. E é isso, pessoal. Espero que tenha entendido, que espero ter sido tranquilo e tal. E até semana que vem. Valeu.